Você já passou por muitas tentativas de fazer dietas, atividade física, já usou as canetas que hoje estão muito na moda, mas ou não conseguiu perder peso, ou perdeu peso e reganhou. Sempre a história do paciente da cirurgia bariátrica é assim. E chega a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. É um momento decisivo, é um momento ímpar, um momento que veio de uma preparação, de um pensamento muito grande. E agora? O que vem depois dessa decisão? O que acontece quando você toma essa decisão de fazer a cirurgia bariátrica? Meu nome é Carlos Augusto, 31 anos de formado, dos quais 21 deles tratando a obesidade, identificando aqueles pacientes que precisam da cirurgia bariátrica e preparando da melhor forma para que o procedimento aconteça da melhor forma possível, mais segura e que garanta ao paciente o entendimento para um futuro melhor. Na avaliação médica, conseguimos identificar os especialistas necessários para você realizar a cirurgia. No mínimo, a gente vai pedir a avaliação do nutricionista, do psicólogo, do cardiologista, do pneumologista, do anestesista, que são especialidades essenciais para a gente garantir um procedimento com segurança. Não é decidir fazer a cirurgia e partir para a data e como e quando vai fazer a cirurgia. A análise na avaliação médica é muito importante, até para ver se a gente precisa de algum especialista a mais do que esse que eu citei. Essa avaliação vai garantir que você faça a cirurgia com segurança, que é esse o principal objetivo que nós teremos ao longo de todo o pré-operatório. Fazer o procedimento com segurança. E além da segurança, que nós vamos falar aqui, de você estar bem psicologicamente e confiante para fazer a cirurgia bariátrica. É um momento importante, onde o paciente precisa, a cada avaliação, não querer apenas um relatório, mas a cada avaliação, conectar com o profissional que está na sua frente, seja o nutricionista, o psicólogo, o cardiologista, seja quem for. Identificar problemas, tirar dúvidas. Isso vai ganhar confiança a cada dia e vai evitar que situações de estresse ou situações de ansiedade, que às vezes, mesmo o paciente decidindo fazer a cirurgia, a pressão externa é muito grande, a pressão de familiares que não querem que ele opere, amigos que operaram de forma inadequada, conhecidos que operaram de forma inadequada, que não fizeram um pré-operatório adequado. Depois da cirurgia vai ter consequências. E essas pessoas, ou que não querem que você opere, ou que tiveram acompanhamentos inadequados, ela vai lhe influenciar negativamente. Ela vai lhe colocar medo. Portanto, é nesse momento que a gente precisa ganhar confiança. Eu sempre falo de confiança e segurança. É nesse momento do pré-operatório que nós vamos estar do seu lado para poder tirar as dúvidas e lhe dar confiança para passar pelo procedimento de forma segura. A preparação para a mudança de hábito é muito importante. Desde o início, eu sempre digo que a cirurgia bariátrica é um dos métodos para você perder peso. É um dos métodos que vai fazer como principal objetivo você mudar a sua concepção de vida, mudar seus hábitos. Portanto, é importante aproveitar esse momento, principalmente com a nutricionista, comigo, com a psicóloga, para a gente poder ir adequando esses hábitos. Eu, particularmente, fico muito colado no paciente no pré-operatório, buscando informação, buscando de como ele está se alimentando, para que a gente consiga ter sucesso no objetivo final, que é o preparo. O bom preparo para a cirurgia. Quem não faz esse momento de pré-operatório, dessas consultas, de forma consciente, tentando entender todo o processo, tentando se esclarecer, tentando aprender todo o caminho que precisa ter, antes, durante e depois, esses pacientes estão se expondo a ter resultados ruins, tanto no peso, como na questão psicológica, como na questão comportamental. Ou seja, é muito importante o paciente se dedicar realmente a esse preparo. Existem casos onde o paciente faz todo um pré-operatório, uma bateria de exames, faz todo um caminho para chegar até o dia da cirurgia. E já tive situações do paciente não ir para a cirurgia no dia do procedimento. Eu esperando no centro cirúrgico e ele não aparecer. Ah, doutor, eu tive uma crise de ansiedade e não pude ir para a cirurgia. Isso é chato. É chato por uma questão de agenda, uma questão de disponibilidade. Existem situações que nós estávamos no centro cirúrgico esperando e o paciente não apareceu. Mas por um lado isso é bom. Por quê? Porque o paciente vai deixar para operar no dia que ele equilibrou e no dia que ele entendeu todo o processo. Se ele tem uma crise de ansiedade e não foi operar, é porque não era o momento. É o momento dele se fechar para o procedimento, é o momento dele não estar preparado para as mudanças que vão precisar acontecer, seja operando ou não. Então esse momento vai chegar. Ele não pode estar simplesmente não trabalhando isso na cabeça. Ele tem que trabalhar de alguma forma. Então é muito importante, nessa hora que teve essa dúvida, se apegar com o médico, se apegar com o nutricionista, se apegar com o psicólogo, para poder entender mais qual a decisão vai ser tomada.
em que momento ele vai decidir mudar de vida. Porque essa mudança é muito importante. Ele não pode continuar obeso. A obesidade traz doenças, a obesidade mata. A obesidade vai fazer com que ele tenha uma expectativa de vida muito menor. Então a gente não está falando aqui de uma cirurgia de hérnia, de vesícula, ou seja, qualquer cirurgia que vai simplesmente tratar aquele problema pontual. Nós estamos falando de um procedimento que vai mudar a expectativa de vida do paciente. Então isso tem que ser muito bem pensado, isso tem que ser muito bem alinhado e avaliado para que tome a decisão certa. Então, algumas mudanças de hábito vão precisar existir. Desde saber a hora de comer, saber o que comer, quando for comer, ter uma paciência, se entregar àquele momento tão importante que é a sua alimentação. Saber mastigar, saber o tempo de mastigação, saber quanto tempo você tem que passar ali naquela refeição principal, seja no café, da manhã, no almoço ou no jantar. Tudo isso são mudanças importantíssimas para que você possa ter um futuro melhor e ter um resultado do procedimento melhor. E se esse preparo não é feito de forma adequada, se o paciente não tem essa consciência plena das mudanças, corre um risco de ele se expor a essa ansiedade que eu falei há pouco. Se ele fez um pré-operatório confiante, tirando dúvida, ele não vai ter ansiedade, não vai ter nada e ninguém que tire ele desse caminho, que tire ele desse ato cirúrgico feito de forma bem adequada, de forma bem preparada. Então, é importante que esse momento seja feito com muita consciência. Eu vou ser um pouco repetitivo na consciência, na segurança, no preparo, porque isso é que nos vai dar, tanto ao médico, à equipe médica, como ao paciente, a tranquilidade de fazer um procedimento sem problemas. E para isso a gente conta com a equipe para te ajudar. A nutricionista vai ensinar a você o que comer, quando comer, a mastigar. Então a nutricionista vai lhe dar uma ideia geral de todo esse processo. Importante estar do lado de profissionais que entendem de cirurgia bariátrica. Se o paciente chega para mim dizendo, ó, eu tenho uma nutricionista e queria ser acompanhado por ela, eu não faço objeção. Eu acho que a confiança é o principal fator em todo esse processo. Porém, a pessoa tem que se perguntar, minha nutricionista lida com quantos pacientes de cirurgia bariátrica? Minha nutricionista já cuidou de quantos pacientes de cirurgia bariátrica? Será que eu estar com a nutricionista próxima à equipe vai me dar vantagens? Então, se o paciente responde essas perguntas para si próprio, ele vai poder fazer uma escolha mais adequada. Então é importante ter esse discernimento do profissional que vai escolher para ele cuidar. E por disso nós temos o psicólogo, papel importantíssimo em todo esse processo. Ele vai procurar entender se você está no momento adequado para operar. Tem pacientes que têm problemas psicológicos, que têm problemas de relações pessoais. E o preparo emocional? Quanto é importante o acompanhamento com a psicóloga? O quanto é importante toda a orientação psicológica? As pessoas às vezes passam pela perda de um ente querido, passam pela perda de um emprego, briga de família. Então é muito importante a avaliação psicológica. Não é um entendimento se a pessoa tem algum problema ou não, mas se ela está preparada para um procedimento cirúrgico, para uma mudança de vida. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes o paciente faz uma avaliação, não opera e 6, 7 meses depois quer usar aquela mesma avaliação para poder operar e não pode. Por quê? Porque há 6 meses você podia estar bem. Em algum momento a pessoa tem algum desequilíbrio, que às vezes nem sabe que tem esse desequilíbrio por conta de algum problema do dia a dia, natural. Então, essa comunicação, esse esclarecimento e com uma psicóloga do mesmo jeito que a nutricionista, que entenda de cirurgia bariátrica. Vocês não estão atrás de um relatório para operar, vocês estão atrás de uma avaliação para a cirurgia em específico. Então, é muito importante. Então, com esse trabalho, com essa compreensão do psicólogo, ele vai conseguir trazer maiores resultados mais positivos no pós-operatório. Porque o paciente vai passar pela essa transição do pré, do intra, do pós de forma tranquila. Então, entender os anseios dos pacientes, entender o paciente expor as suas dificuldades, a sua ansiedade, os seus problemas pessoais, é muito importante para poder garantir um futuro pós-cirúrgico de forma tranquila e sem percalços. E por fim, depois que faz todos os exames, faz o acompanhamento psicológico, nutricional, todos os relatórios, tudo é reunido, eu peço sempre, mande tudo para mim de vez. Não precisa nem você vir até mim. Eu olho todos os exames e eu tenho o cadastro de todos os pacientes que eu operei até hoje. Após avaliar os exames, após emitir o relatório para a cirurgia, nós vamos marcar um bate-papo, um novo bate-papo para alinhamento final. Ver se você tem alguma dúvida, ver se você tem alguma dificuldade que precise a gente explicar mais um pouco. Lembre-se, a gente faz a reunião pré-operatória, a gente tem os encontros no consultório e a gente tem todo um preparo para que você possa operar de forma tranquila, lúcida e bem esclarecido. Importante todo esse processo. Eu sempre digo, não adianta o paciente vir achando que vai pular todo o processo e operar de qualquer jeito. Operar com 1, 2 semanas ou operar simplesmente quando chega. Existem pacientes até que vêm de outros médicos e a gente faz todo o processo. Logicamente, se o paciente já tem exames e avaliações,
pula essa etapa de exames e avaliações, mas precisa ser acolhido pela nossa equipe e precisa ser avaliado por mim para ver se tudo foi feito de forma adequada. Não abro mão que faço esse bate-papo em reunião comigo, porque eu explico os detalhes de como a gente trabalha e como a gente vai prosseguir. Nosso papel não é atrasar a vida do paciente. O nosso papel não é postergar o dia que ele tanto quer operar. É fazer tudo certinho, com consciência, para que o paciente tenha o melhor prognóstico possível. Falei um pouco antes e vou repetir. Às vezes tem pacientes que têm crise de ansiedade, situações de ficar com medo, com tudo pronto. Ele vai fazer todo o procedimento pré-operatório, na hora que está tudo pronto, está autorizado, ele fica com medo. Bate a realidade de que ele vai operar. Esse ano nós tivemos 2 ou 3 casos em relação a isso. Eu sempre oriento o paciente que isso não é problema para mim, isso é o melhor para ele, porque ele só pode operar quando ele tiver consciência plena. Precisa pensar direito, porque fez todo um processo e depois no fim, no momento de operar, ele recua. Perdeu um tempo enorme, porém, esse tempo pode não ter sido perdido, pode ter sido um tempo ele se reencontrar e entender quem ele é. 100% dos casos que eu vejo desses pacientes, eles vão para um tratamento clínico, vão para a tentativa de emagrecimento e voltam depois. E fica aquela coisa, doutor, eu podia ter feito antes. Eu digo, não, você está fazendo no tempo certo. Você está fazendo no momento que sua cabeça está boa, que você está confiante e que você quer operar. Esse é o momento certo, sempre. Então, nós estamos para aqui, voltando a dizer, para te ajudar, para estar junto com você nessa decisão e nessa mudança de vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Siga a gente. Além desse, tem vários outros conteúdos extremamente interessantes.